Então vamos lá. Jesus estava ali passeando pela praia da Galileia ali, pelo mar da Galileia, e ele sabia que ia estar ali Pedro, seu irmão André, Tiago e João, filhos de Zebedeu. E eles chamaram todos esses daí para ser o quê? Pescadores de homens. Jesus queria mostrar para Pedro que existia algo ainda muito melhor do que pescar. Pedro, ele era profissional, ele sabia muito bem, ele conhecia muito bem o mar, ele conhecia muito bem a sua rede, o seu barco, ele era bom naquilo que ele fazia. Jesus viu essa qualidade em Pedro e falou assim: Pedro, segue-me. Pedro, no caso Pedro e Tiago, seu irmão, né? E André, o seu irmão, fala assim: vem, segue-me, que eu vou ensinar vocês algo que vocês não sabem, algo que vocês não conhecem, mas em cima daquilo que vocês já sabem. Como assim, Johnny? Eu não entendi. Jesus pega e fala assim: Pedro, vem, segue-me, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Jesus, ele pega o melhor do que você tem, aquilo que você aprendeu, o que você sabe fazer de melhor, e através disso ele usa para o reino de Deus. Pedro era pescador, para ele entender, para Jesus fazer Pedro entender o que ele queria com ele usou esse termo: Pedro, vem que eu vou fazer de você pescadores de homem, ou seja, eu vou fazer de você um evangelista. Eu vou fazer de você um pregador da minha palavra para ganhar homens, para tirar homens do mundo e trazer para o meu reino. Pedro foi chamado ali, desde aquele momento ali, para ser um grande pregador da palavra, para ser um grande ministro da palavra de Deus, aonde ele ia pregar e as pessoas iam se converter e ele ia trazer para o reino de Deus. É que nem uma pescaria, ele joga a rede, o peixe morde a isca e ele puxa o peixe para onde ele quer, para perto dele. É isso que Jesus ia fazer com Pedro. Então, Jesus tinha tirado Pedro de pescar no mar para Pedro começar a pescar em terra, para Pedro começar a entender o ministério de Jesus Cristo, no caso, o cristianismo, né, a palavra de Deus, para que mais para frente Pedro começasse a pregar a palavra e resgatar pessoas, ou seja, pescar pessoas do mundo e trazer para Cristo. Amém até aqui, meu irmão? Então, Jesus, ele pega o que você tem de melhor. O que você sabe fazer de melhor? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu acredito, tá? Eu não estou colocando isso como mérito e tal. Mas eu acredito que entre a minha profissão que eu tenho, eu acredito que eu sou um dos melhores nessa profissão. Eu não estou falando que eu sou o melhor. Tem muitas pessoas melhores do que eu, mas eu não fico muito atrás de muitas pessoas, não. Então, assim, eu sei naquilo que eu sou bom. Tanto é que Jesus falou assim: Johnny, você não vai mais trabalhar com isso. Olha só, Jesus me tirou de fazer determinado serviço em determinados locais, porque não era mais edificante para mim trabalhar nesta área e nesse determinado local. Então, pessoal, Johnny, você não vai fazer mais isso. Ou seja, tipo balada, vamos dar um exemplo para você. Deus me proibiu de fazer balada. Eu não posso mais fazer balada na minha profissão. Eu não posso mais. Então, Deus, você não vai fazer mais balada. Eu falei: mas Senhor, por quê? E no momento ali me deixou triste, irmão. Eu fiquei chateado. Eu falei: caramba, Senhor, por que eu não posso mais? Eu gosto tanto, é tão legal. Só que ele falou assim: mas isso não é edificante para você. Você está no meio de situações que não está fazendo bem para você. Você ainda não percebeu isso. Por mais que a sua profissão não tenha nada a ver, mas o ambiente não é bom para você. O ambiente não é propício para você. Então você não vai mais para esse tipo de ambiente. Você não vai mais trabalhar nesse ambiente. Eu falei: tá bom, Senhor. Se o Senhor quer assim seja, né? Então, quem sou eu para questionar a Deus? Então ele me proibiu de fazer. Porém, ele falou assim: mas você vai usar a sua profissão para ajudar pessoas. Você vai ser agora um bombeiro de pessoas, para você entender. Você vai ajudar as pessoas a cicatrizar feridas, a estancar sangramentos, a fazer uma imobilização daquilo que está atrapalhando a vida dela, aquilo que está causando dor na vida dela. Jesus falou exatamente assim comigo, irmão. Tudo aquilo da minha profissão ali, eu ia usar agora para o reino de Deus. Ajudar pessoas através da minha profissão. Mas como eu vou fazer o meu salário? Não é isso, irmão. Entenda isso.
que seria cicatrizar, ajudar a fechar uma ferida? Você vai pregar o evangelho para as pessoas que estão tristes, machucadas, para que elas possam se curar dessa ferida, através da palavra de Deus. Você vai imobilizar uma perna para a pessoa entender que para onde ela está caminhando não vai levá-la para lugar nenhum. Não vai levá-la para lugar nenhum. Então ela tem que parar essa perna, ela tem que parar esse caminho. Está entendendo o que eu estou querendo dizer, meu irmão? Então Jesus falou assim comigo, que agora eu ia ser um bombeiro de homens. Bagulho louco, né? Mas coisa linda. Então assim, Jesus tirou ele da profissão que ele tinha, para que agora ele viesse a fazer a parte do reino de Deus, para ele começar a caminhar no reino de Deus. Às vezes Deus vai te tirar coisas que vai deixar você chateado, você vai ficar triste, desanimado. Mas como ele disse lá quando ele lavou os pés dos discípulos, que Pedro falou assim: não, mestre, nunca lavarás o meu pé. Aí Jesus pega e fala assim: o que eu faço agora, você não entende, Pedro, mas lá na frente você vai entender. Às vezes a gente não entendemos o que Jesus está fazendo, irmão. E às vezes não é para você entender na hora mesmo. Não é para você entender. É preciso ficar com esse tipo de pensamento mesmo, querendo descobrir a resposta. Porque através disso vai incentivar você a permanecer, para você descobrir o que Jesus quis dizer naquele momento. No momento me doeu, mas depois eu entendi o que realmente o Jesus queria com isso na minha vida. Então, quando é Jesus tirando algo de você, não fica triste, não desanime. Acredite que algo muito maior ele tem para mim e ele tem para você. Creia nisso, acredite nisso. Algo grande, algo maravilhoso, extraordinário, aquilo que você nem imagina, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Então não desanime se de repente ele mudar algo na sua vida, alguma geografia, tirar alguns amigos, mudar você de lugar. Não se preocupe, Deus ainda está no controle de tudo. Então vamos lá, Deus tirou Pedro aqui para parar de pescar no mar e virar pescador de homens, certo? Até aqui esse texto está explicadinho para vocês, tá certinho. E Pedro deixou naquele momento e foi. Ele entendeu, tá bom, vou. Vamos lá, mestre, vamos ver o que o senhor tem para mim. Agora vamos lá, em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, meu irmão. Vamos lá, Mateus capítulo 17. Você já vai entender aonde eu quero chegar. Mateus capítulo 17, o versículo é o 24. Vamos ler? Ao chegarem a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo vieram a Pedro e lhe perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Claro que paga, respondeu Pedro. Então ele entrou em casa para falar a Jesus sobre isto. Mas antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus perguntou: o que você acha, Pedro? Os reis cobram imposto do seu próprio povo ou dos estrangeiros? Dos estrangeiros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os cidadãos não pagam. Contudo, nós não queremos ofender ninguém. Portanto, vá ao mar e lance um anzol e abra a boca do primeiro peixe que pegar. Você vai achar uma moeda de valor suficiente para pagar os impostos por nós dois. Pegue a moeda e pague o imposto devido. Vamos lá. Jesus, no capítulo 4, tinha tirado Pedro de pescar. Ou seja, não, Pedro, você não vai mais pescar. Agora você vai ser pescadores de homem. Jesus não tem o costume de fazer a pessoa falar assim, ó, vai lá, volta lá para aquilo que você fazia lá, que eu quero que você volte lá. Jesus não tem esse costume. E isso ficou na minha cabeça, martelando. Mas por que Jesus pediu para Pedro voltar para um lugar onde Jesus já tinha tirado Pedro? Porque Jesus tirou Pedro de pescar. Não era para Pedro voltar para aquele lugar. Mas Jesus mandou ele voltar. E ele não tem esse costume. Vou dar um exemplo para você. Vamos para um próximo vídeo.